Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spohr. É o último livro que ele publicou. Mas aqui é uma análise bem mais aprofundada desse livro aqui. Eu vou falar especificamente do primeiro ato desse livro, as primeiras 120 páginas. Como que o Spohr introduz essa nova saga, essa nova história que ele está escrevendo ainda, né? Vai ser uma trilogia agora. Eu já fiz esse modelo de fazer análise aprofundada com A Lenda de Drizzt, Pátria, e com Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas. Que eu acho que um vídeo de 10, 20 minutos não é o suficiente para a gente realmente falar tudo que a gente quer falar de uma leitura que é tão enriquecedora, sabe? Então eu vou fazer aqui realmente vários vídeos analisando vários aspectos de cada obra. E agora é vez de ter obra na rua, né? E é vez de falar aqui do primeiro ato do livro do Spohr. E é interessante que eu consegui finalmente, eu me sinto assim, realmente privilegiado, eu consegui um autógrafo do Spohr em épocas de pandemia. É difícil, não está rolando eventos literários, né? Se fosse outros tempos, o Spohr teria feito um evento, né, para todo mundo ir, para todo mundo ficar lá horas na fila para autografar, como eu já fui em vários, já entrevistei o Spohr em Bienal, já fiquei em várias filas para pegar o autógrafo dele, já fui no lançamento do livro, do último que ele lançou antes desse, né, que foi o Universo Expandido, mas dessa vez eu consegui o autógrafo dele quando a gente foi doar sangue. Ele chamou os seguidores dele para doarem sangue mês passado, e eu não pude perder a oportunidade, porque foram duas coisas excelentes, né? Tipo, doar sangue, que é para ajudar as pessoas, sabe? A gente estava faltando sangue nos bancos de sangue aqui do Rio, então foi assim, uma oportunidade de ajudar pessoas que estão precisando nesse momento de muita necessidade, e também de dar lá um abraço nele, também pegar um autógrafo dele. O Rex, o irmão dele, foi junto, que é outra pessoa excelente, então foi muito legal conseguir esse autógrafo desse livro. O primeiro autógrafo que eu consegui em 2021. Vamos ver se, em termos de pandemia, eu consigo mais autógrafos de livro. Enfim, eu vou falar aqui agora sobre os personagens, o cenário, o enredo e o diferencial que o Spohr apresentou no começo do livro dele, que vai servir tanto para interessar os leitores, para manter o leitor engajado na leitura, como também para escritores que querem melhorar a sua escrita criativa, querem ver como que os autores consagrados já fizeram suas histórias, para também se inspirar e escrever as próprias histórias. Enfim, personagens. Curiosamente, né, o foco agora não é exatamente o São Jorge, né, o Santo Guerreiro, que é o Georgios, como é chamado nesse livro. Ele usou a versão clássica do nome, a versão antiga, né, do nome do santo. No começo da história, a gente conhece o pai do São Jorge, a mãe dele, e o que parece ser até agora esse vilão do livro. Então é o Laios, que é um centurião, não dá pra gravar assim. Então o foco do primeiro ato é o Laios, que é esse centurião de Roma Antiga. Mostra logo no comecinho, assim, primeiro e segundo capítulo, ele conhecendo a Policrônia, que é essa donzela, vai ser o par romântico dele, e também quem é o grande rival dele, que é o Drago, que também é um centurião, mas os dois, logo de cara, têm filosofias totalmente diferentes, sabe? O Laios é aquele soldado honrado, aquele soldado justo, né? Enquanto o Drago é literalmente um carniceiro, não no sentido literal de um abutre, mas ele, logo de cara, ele tá saqueando os mortos da batalha, sabe? Logo de cara, ele mostra que ele é agressivo, que ele é violento, né? Que ele é impiedoso. Então a gente conhece esses três personagens e eles vão mostrar realmente várias facetas do mundo, né, que a gente está conhecendo ainda. O Georgios não aparece, né, por enquanto, no começo da história. Mas eu senti muito isso. Ok, vamos conhecer então, né, o mundo antes do Georgios, né, conhecer essa Roma antiga. O que também já foi feito em outros livros. No livro, por exemplo, do Rei do Inverno, começa com o Rei Arthur nascendo, né? Nem Rei Arthur, né? O Arthur nascendo, por exemplo. Então, várias histórias fazem isso. No livro A Lenda de Drizzt, o primeiro capítulo é o Drizzt também nascendo. Então, vários livros fazem isso de pegar a história meio que antes do herói nascer. E a principal função disso num livro é apresentar um mundo onde esse herói
vai ser inserido, tá? Então eu sou de cara. Quando eu comecei a ler e vi que a história não era dos Georges ainda, era do pai dele, ok, então vamos conhecer esse mundo, vamos conhecer o que antecedeu a chegada dos Georges. Então, o Laios é um herói até agora, assim, um herói clássico. Ele é um cara que ele é um guerreiro, mas ele também tem que assumir funções políticas ao longo desse primeiro ato. Então, e isso entra em conflito, né, com o que ele sabe fazer. Ele é muito bom em guerrear, ele é muito bom em vencer batalhas campais, mas na politicagem ele não é tão bom assim. Então, isso acaba mexendo com ele. A Policrônia, ela a princípio é uma prisioneira de guerra, isso é uma temática clássica, né? Porque de fato, antigamente, isso acontecia muito antigamente, né? Isso aconteceu, sinceramente, isso acontece até hoje, né? De guerreiros irem para a guerra, né? Soldados irem para a guerra e voltarem casados com mulheres que conheceram em outras nações. Inclusive, muitas mulheres filipinas foram para Estados Unidos, né, em épocas de Segunda Guerra Mundial, em épocas de Guerra Fria, sabe, aquele período ali do século XX. Então isso acontece muito, tá, de acontecer, é uma coisa assim, que é quase paradoxal, né, como é que um guerreiro, como é que um soldado acaba casando, né, com a mulher da nação que ele está atacando, né, mas isso acontece até hoje, isso acontecia mais ainda antigamente. E a Policrônia, ela vai ter essa função. Eu sinto que ela ainda fala um pouquinho da religião do mundo, sabe? É um mundo em que o cristianismo está crescendo aos poucos, né? E ela vai ter esse diálogo com o cristianismo. E o Drago é justamente essa força opositora, tá? Ele é o cara que ele é muito implacável, que ele é muito influente, que ele sabe jogar tanto o jogo da guerra quanto da politicagem, só que de um modo totalmente impiedoso. E vai fazer isso, vai causar vários atritos com o Laios. E rapidamente, antes de passar para o próximo tópico, eu falo de cenário, é interessante ver como que o conceito de protagonista e antagonista se aplica nesse livro aqui. Por quê? O protagonista não é apenas o herói. O antagonista não é apenas o vilão. A gente assimila protagonista, herói, antagonista, vilão. Mas o conceito dessas palavras não é esse. Se fosse, a gente não usaria, né? Protagonista, o significado da palavra, né, o conceito por trás disso é basicamente aquele que sofre mudança. O protagonista muda ao longo da história. Enquanto que antagonista é aquele que provoca a mudança, né? Aquele que dá a ignição da mudança. Esse que é o conceito realmente clássico do teatro e tudo mais. O que é interessante ver isso, né? Porque o Laios começa como um guerreiro, ele tem que assumir a função política, então ele está em mudança, né? Ele não era casado, ele vai casar com a Policrônia, né? A gente já sabe já que o Jorge tem que nascer. Para o Jorge nascer, né? Isso não é spoiler, o pai e a mãe dele precisam casar, né? E quem está provocando as mudanças do Laios é o Drago. Não é ele que manda o Laios se tornar um político, né? Não é nem nobre, né? Mas assumir essa função de administrar a cidade, né? Não é o Drago que manda fazer isso, mas é esse embate com o Drago que leva, né, o Laios a repensar, a decidir como que ele vai fazer acontecer, né? Como é que ele vai manter as virtudes dele e fazer o que ele acha que é certo e ainda assim cumprir as ordens desse imperador ao mesmo tempo. E a visão de mundo dele não serve mais para essa nova missão dele. A experiência que ele tem, a expertise que ele tem já não servem mais na cidade. Então é interessante ver como que, eu não sei até que ponto o Spohr compreende esses conceitos, mas ele com certeza aplicou muito bem aqui nesse livro. Então o próximo tópico é o cenário, né, que eu acho que é o que tem mais peso aqui nesse ato. Eu diria que o foco que o Spohr deu foi o cenário. É interessante, porque eu estou apegado ao Laios, à Policrônia, ao Drago. Eu tô apegado a eles, tá? Como eu sempre falo, o que mais importa é personagem. São eles que conduzem o leitor na história, mas eu sinto que o que tem mais importante aqui é realmente o cenário. E faz sentido, né? Eles estão conduzindo, esse elenco me conduziu, né? Conduz o leitor através desse mundo, que eu acho que é o foco. Que é basicamente Roma antiga. O Spohr dá um foco bem maior à questão da politicagem romana e também da decadência romana. Então, é um mundo em que
os senadores, sabe? É um mundo em que as pessoas competem entre si, sabe? Em que ninguém está seguro, né? O debate político é tão ou mais letal do que uma guerra, do que uma batalha campal, sabe? Então, isso é curioso, né? Eles têm essa filosofia de que os bárbaros são os inimigos, os asiáticos, né, são inimigos, sempre tem os outros sempre são os inimigos, mas eles, entre eles mesmos, né, também são assim, tem essa rixa, sabe? E tem essa real inimizade que é muito perigosa, né? Você consegue erguer um muro e se proteger dos inimigos externos, mas quem te protege do inimigo interno? Ninguém, sabe? Então tem muito essa questão de politicagem, tem muito do jogo de interesse, né? O Laios tem que lidar com jogos de interesse o tempo todo para cumprir. Ele precisa erguer. O objetivo dele principal é erguer um muro na cidade que ele está agora administrando, sabe? Mas para conseguir o dinheiro dessa obra, sabe? Quem que ele tem que agradar, sabe? Quais favores ele tem que ceder para fazer esses homens, né, se unirem e trabalharem para o que ele quer. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque realmente, tipo, os caras estão ajudando a erguer o muro, estão dando dinheiro para erguer o muro. Né? Até é justo que eles peçam algo em troca, né? Mas até que ponto, quando o que eles estão oferecendo, o que eles estão pedindo, não é muito mais vantajoso para eles. Então, eu gostei muito de conhecer essa Roma decadente, essa Roma politiqueira. Me lembra um pouquinho o livro Espada de Átila, do David Guinness, que também representa o Império Romano, só que já é um fim do Império Romano, sabe? O livro Espada de Átila basicamente narra a última grande vitória de Roma. É isso, sabe? A última grande vitória. Daí em diante foi ladeira abaixo, né? Mas já mostra já também a Roma totalmente decadente. Aqui ainda é um meio termo, né? Aqui no expor. A Roma não parece decadente. Quem vê por fora pensa que a Roma é gloriosa, mas quando você conhece ela por dentro, ela é pérfida. Isso que é interessante. E também o enredo desse livro aqui, a história que ele conta é basicamente as mudanças em Roma e também o nascimento dos Geórgios. Roma está ainda numa situação de tentar expandir território, tentar proteger o território que tem, né, mas que é um império continental, né, em épocas que não existia nem sequer telefone, né, então é difícil administrar um território tão grande assim, mas Roma está nessa situação, sabe? Até que ponto Roma consegue expandir, até que ponto Roma consegue manter o seu território, até que ponto os imperadores romanos sobrevivem, por quanto tempo cada um deles sobrevive, sabe? Porque sabe-se que Roma houveram imperadores que reinaram por meses ou menos, sabe? Então era era um império que na verdade, quem estava no topo do poder estava altamente, tipo, estava em perigo assim, brutal, né? Então, essa primeira parte do livro mostra essas mudanças, até que ponto Roma sobrevive nessa condição decadente. E também, como eu falei, o nascimento de Geórgios, sabe? A gente sabe que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? Eu já imaginava que era no final do primeiro ato já, mas essa é uma parte já que se eu falar, eu vou dar spoiler. Então, basicamente, está conhecendo, o que importa é saber isso, a gente está conhecendo o pai e a mãe dos Geórgios. É interessante, porque eu suponho, não li ainda, estou supondo que o Geórgios vai herdar essa convicção moral, né, essa honestidade, essa benevolência do pai dele, mas também vai herdar o cristianismo da mãe dele. Eu acho que o Jorge vai ser essa mistura. É bem comum mostrar, tá? As histórias cristãs gostam muito de mostrar isso. Heróis que são essa mescla entre o pagão e o cristão, tá? Rei Arthur é um dos maiores exemplos, né? Porque a religião celta ainda era muito forte na Inglaterra na época do Rei Arthur, e ele geralmente é retratado como esse misto, né? Ele se converte ao cristianismo, mas ele tem ainda muita influência e muita herança da religião celta, né? E agora também Geórgios, pelo visto, vai ser isso. Ele é um herói romano, né? Onde os deuses romanos ainda são pregados, não só os deuses romanos, os deuses de vários tipos ainda são cultuados, sabe? Roma conquistava territórios, então tinha assim o deus Bel, que é o deus do fogo, né? Tinha a Ísis egípcia, tinham vários outros deuses também. Então Jorge o berço dele é
essa mistura. Vamos ver, né, ao longo da leitura, que caminho ele vai seguir. Se ele vai ser um cristão desde o princípio ou se ele vai se converter em algum momento. Eu não sei ainda. Mas eu suponho que ele vai representar essa mescla, os dois mundos, tá? Acho que ele vai ter as duas influências, a influência pagã e a influência cristã, baseado em palpite meu, né? Pelo que eu já li em outras histórias. O interessante do Rei Arthur é que tanto no filme Rei Arthur, que é um filme bem divertido, bem... É um filme assim, que inventa muita coisa, mas eu achei bem divertido, no final das contas. Mas no filme Rei Arthur, e também nos livros do Cornell, o Rei Arthur é essa figura, tá? Ele mistura o paganismo e o cristianismo. Enfim, o grande diferencial desse primeiro ato, assim, que eu li e falei, ok, isso aqui foi o ponto em que o Spohr acertou e que torna essa leitura tão saborosa. O Spohr mandou muito bem nos diálogos, ele consegue manter um diálogo um tanto formal, mas sem ficar também pesado demais, né? E ele conseguiu assim, achar um ponto muito bom entre o cristianismo ficou aqui, entre o informal e o formal. Que, por exemplo, ele não faz, tipo, a reunião do Senado vai ser às 4 horas da tarde, sabe? Isso é uma coisa normal, é uma coisa que a gente fala hoje em dia, né? Mas ele fala, a reunião vai ser na segunda hora da tarde. Percebe? Né? Tipo, na segunda hora da tarde, é algo que a gente não fala assim, né? Que horas vai ser a janta? Vai ser na 7ª hora da noite, né? A gente não fala assim. Mas então é uma forma assim, que é não usual, né, do diálogo. Fica interessante, ficou convincente, né? Parece que um romano falaria daquele jeito, sabe? Mas também não ficou assim formal, num ponto artificial, num ponto que você fala, cara, as pessoas não falavam assim, sabe? Temos que lembrar que as pessoas não falavam de modo excessivamente formal, nem antigamente. Hoje em dia fala-se, né, do latim, o latim da plebe, né, e o latim escrito, sabe? Então, a gente sabemos que o latim, de forma como ele era escrito, não era o latim falado pelo povo. Então, a gente sabe disso hoje em dia. E isso é, sim, da humanidade. Toda a humanidade é assim. Escreve-se de um jeito, fala-se de outro. Então, querer escrever diálogos igual você escreve qualquer outra coisa, fica mal feito, sinceramente fica mal feito, porque ninguém fala assim, eu falo certinho, você pensa que fala certinho, mas é impossível, todo mundo desliza, a gente escolhe, em questão de linguagem, a gente escolhe os desvios gramaticais que nós aceitamos ou não, tá? Então você vai para você, me passa o sal, falei errado, porque me é pronome oblíquo, não se começa frase com pronome oblíquo, tá bom? Então cada um escolhe o erro que comete. É assim que funciona, na verdade, a linguagem. E é inevitável isso. Então, por isso que é tão difícil encontrar uma linguagem que consiga ser informal e formal na dose certa, né, para um livro. E o Spohr conseguiu manter esses diálogos que eles não falam como a gente falaria, tá? Não são falas que uma pessoa brasileira do século XXI iria usar, mas ele também não ficou truncado, né? Não ficou também... Ele não só foi, tipo, ele só não usou a gramática ao pé da letra, que também não faria sentido nenhum, porque teoricamente eles não estão nem falando português, né? Então, o Spohr conseguiu citar no diálogo, sabe? Eu tô lembrando agora desse exemplo, né? A reunião vai ser na segunda hora do dia. Não é exatamente isso que ele fala, mas eu lembro disso, né? Que ele fala primeira hora do dia, segunda hora do dia, algo do tipo. Mas tem outros momentos também, depois eu vou sublinhar para não esquecer. Mas que ele realmente conseguiu manter diálogos muito bons que dão esse equilíbrio, essa harmonia entre o formal e o informal. E também as pesquisas históricas que o Spohr fez, que ele sempre foi muito bom em pesquisa histórica. O livro dele que eu senti que ele pesou mais a mão em pesquisa histórica, né, num bom sentido, tá? Que ele realmente caprichou. Foi o Filhos do Éden, Anjos da Morte. Ele realmente retratou as guerras do século XX com uma precisão histórica muito interessante, sabe? Acho que é até um bom livro para a gente conhecer um pouco mais da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, sabe? Mas nesse livro aqui, ele faz outra vibe de pesquisa histórica, né? Já foi bem mais no passado, já foi antes de Cristo, né?
Antes de Cristo, não, desculpa, depois de Cristo, óbvio, né? Primeiros séculos depois de Cristo, né? Falei besteira. Enfim, já tá já, tipo assim, naquele momento, primeiros séculos depois de Cristo, e ele retrata as cidades como elas eram, fala de aqueduto, fala da guerra como ela era naquela época, das relações entre nações, tá? Quem eram os inimigos de Roma, quem eram as nações que Roma aglutinou, sabe? Como que era a vida do imperador, como é que era a relação, né, entre eles, enfim. O Spohr traz assim, uma precisão histórica muito interessante nesse livro e é um grande diferencial. Para quem quer escrever ficção histórica, no caso dele, esse aqui é uma ficção histórica, né? É um livro, um romance histórico. Então ele está assim, se esforçando ao máximo para não cometer assim, nenhum grande desvio na história. Inclusive tem momentos nesse livro aqui que acontece algo meio fantástico e depois, entre cartas, eles dão assim uma justificativa plausível para o que aconteceu. Bem interessante isso. Mas então isso é uma coisa que é bem interessante, manter esse paralelo, essa ambiguidade entre o que é divino e o que é mundano, sabe? Mas é um livro que você pode interpretar de duas formas. Você pode interpretar como eventos divinos acontecendo, milagres acontecendo, né? Ou não, né? A história, como ela aconteceu, sendo interpretada pelas mentes daquela época. Enfim, o Spohr mandou muito nisso também. Eu, até agora, no livro inteiro, acho que ele se superou nas pesquisas históricas dele. Vou ver se isso se mantém ao longo do livro. Mas logo de cara, esse primeiro ato ficou excelente. Para finalizar, né, a moral da história, né, ou seja, o que a gente tem aqui nesse primeiro ato desse livro é o nascimento do Santo Guerreiro. O nascimento de um grande herói, né, a gente já sabe que ele vai ser um grande herói, né? Você pode não entender nada da fé cristã, mas você conhece essa imagem aqui na capa com certeza, né? E a gente conhece um mundo onde ele nasceu. É isso que importa. A gente conhece o evento, é o nascimento desse Santo Guerreiro, e a gente conhece esse mundo onde ele vai se inserir de agora em diante. E eu estou muito curioso para conhecer esse garoto, né? Não sei se o livro vai pular para quando ele está já criança, adolescente, adulto, não sei. Mas eu quero saber o que vai acontecer, né? Eu vou terminar de gravar esse vídeo e vou lá continuar lendo, né? Mas eu já sinto assim, muita firmeza nesse mundo. Eu já conheço o mundo bem o suficiente para sentir que eu estou dando passos firmes e que eu não vou me perder nesse cenário, que é algo que é muito fácil de perder, sabe? Se a gente não apresentar de forma interessante o mundo em que os heróis se inserem, o leitor ou enjoa, porque ele fica cansado, ou ele se perde porque não for claro, né? O Spohr consiga estar na mosca de ter esse equilíbrio, de apresentar de forma interessante essa história, esse mundo dessa história, e agora introduzir esse herói. Enfim, comenta aqui embaixo algum livro histórico que você já leu e gostou. Eu citei aqui A Espada de Átila, do David Gibbs. Também recomendo A Queda de Cartago, também do David Gibbs. São meio que histórias que uma completa a outra. Primeiro A Queda de Cartago, depois A Espada de Átila. De nível de ficção histórica, sim, gosto muito. Tem também Bernard Cornwell, também é excelente. Então comenta aqui embaixo alguma ficção histórica que você já leu e gostou, pra gente expandir esse debate. E se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 300 CG escrita, minha cara editorial e explicativa quase todo dia. Então, até o próximo vídeo e a gente se dá pelo multiverso.